Aí. Então acho que aqui passou 5 minutos, né? Já temos aqui a maioria do menos Eliseu. Então eu gostaria de pedir a todos que abram as câmeras, que para eu ver a carinha de vocês, por favor. Mas do que fazer para Só não precisa do áudio. Oi, Oi, Arthurzinho. Renana, beleza? Como é que você tá? Arthur de Barbie e bigode. Tá, rapaz. Se fechar aqui eu faço Mostrar. uma barba diferente. Bom, anyways. Bom, hoje eu vou explicar por que Eliseu não está aqui. Ele provavelmente teve algum atraso e não conseguiu, não vai conseguir chegar a tempo, mas ele vai sim vir para a apresentação. Então eu vou tomando aqui a apresentação com o vice-presidente da liga e vamos lá. Bom, hoje a nossa reunião tem o objetivo de discutir um texto passado por Eliseu do recurso especial 76.362 do do Mato Grosso? Não sei. Bom, enfim. Que se discute a, um, um caso de uma obrigação, de uma prestação de. Como da prestação? Prestação de restituir sobre o seguro de carro, onde o seguro não quer pagar, não quer dar o devido ao consumidor que solicitou o seguro por causa de um acidente que ocorreu. E, bom, entrar em litígio e ocorreu que o recurso foi provido pelo STJ e eles usam alguns termos para se referir que nós iremos discutir. Por exemplo, adimplento substancial da obrigação. Bom, antes de a gente ir para o tema em si, eu vou ler aqui a ementa. Começar a discussão, vamos aqui. Só para caso alguém tenha esquecido ou leu muito tempo atrás. Vamos lá. Seguro. Inadimplento da segurada. Falta de pagamento da última prestação. Adimplento substancial. Resolução. A companhia seguradora não pode dar por extinto o contrato de seguro por falta de pagamento da última prestação do prêmio. Por 3 razões. Sempre recebeu as prestações com atraso, o que estava, aliás, previsto no contrato, sendo inadmissível que apenas exija a prestação quando ocorra o sinistro. B. A seguradora cumpriu substancialmente com a sua obrigação, não sendo. Minuto. Não sendo a sua falta suficiente para extinguir o contrato. C. A resolução do contrato deve ser requerida em juízo, quando será possível avaliar a importância do inadimplento, suficiente para a extinção do negócio. Muito bem. Acho que para dar um pontapé inicial, a gente tem que observar essa questão do adimplento substancial. Muito bem. Vamos né, fragmentar essa frase para a gente entender. Primeiro, o que é adimplento, né, gente? Adimplento é quando há o cumprimento da obrigação, certo? Fale. Adimplemento. Ah, sim, eu tava falando errado, né? Desculpe. Esse nome é tão esquisito, sei lá. Cumprimento da obrigação é mais fácil de entender. No adimplemento, há, então, ao cumprimento da obrigação. Quando você é inadimplente, você não está cumprindo com a obrigação. Tudo bem, Vinícius, não tem problema não. Então, e aqui a substancial, ou seja, da relação obrigacional há o cumprimento da coisa de forma substancial. No caso aqui, a gente se refere a um seguro. Ou seja, aqui no caso concreto, se contratou um seguro, se pagou a primeira parcela na data, depois as duas outras foram pagas depois, e a quarta não foi paga. E por isso a seguradora não quis fornecer o serviço, porque de acordo com ela, o contrato se resolveu por causa do inadimplemento da parcela, né? E, bom,
como se vê no voto do juiz, ele argumenta que não seria possível isso, né? Por causa desse adimplemento substancial da coisa. Ou seja, imagine, é que nem eu trabalho muito na vara de relações de consumo e você vê que tem muitos casos de alienação fiduciária que a pessoa paga as parcelas bastante, mas por uma não paga, eles já abrem ação, né? O banco, etc. Alegando que, bom, o contrato foi quebrado e aí acabou que o, o adimplemento que o adimplemento não foi ou não ocorreu. Então, assim, não prover o serviço por causa de uma parcela não paga é assim, quebra boa fé, é, vai de encontro com a boa fé e com a função social do contrato, entende? Então, é, pelo que eu entendi do texto é isso, basicamente. E aí eu gostaria que alguém aqui comentasse a mais sobre isso. Dou a palavra aí pra vocês, caso vocês queiram se divasar sobre o recurso. Ô, Tuca, Uhum. eu estava pesquisando, né, sobre essa questão do adimplemento substancial. E aí no site do STJ fala um pouco sobre a função social do contrato e o princípio da boa-fé, né? Eu vi esse site também. E aí eu queria ler uma parte que eu acho que sintetiza bastante o que aconteceu no caso, né? No Sim. recurso especial. Nas palavras do ministro Luiz Felipe Salomão, a teoria do substancial adimplemento visa impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. Então, acho que foi isso que aconteceu no recurso especial que a gente leu, né? Porque o credor, que era a seguradora, ele estava querendo justamente a resolução do contrato por causa da falta de pagamento, né, da última prestação. E aí foi levantado pelo relator justamente essa teoria do adimplemento substancial, que justamente por meio da fundamentação de que a segurada sempre pagava as parcelas mesmo com atraso. Então, teoricamente, se fosse aceita, né, essa questão da resolução do contrato, iria contra a própria boa-fé, né, porque seria uma questão de venire contra factum próprio. Isso. É exatamente isso. No site está bem posto isso. E você vê também no próprio caso que houve um recurso para o próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, se eu não me engano aqui, e eles negaram. Por isso que subiu para STJ, né? E ele também, o próprio juiz argumenta sobre a questão do... Cadê aqui que eu... Peraí que eu vou pegar minhas anotações. Vamos comentando aí, eu só tô pegando aqui minhas anotações. Fale. Essa questão da boa-fé, né, do caso do venire contra factum próprio, inclusive foi algo que eu vi recentemente em responsabilidade civil, né, porque esses pressupostos da boa-fé, o venire contra factum próprio, a gente tem também o TUCOC presente nessa situação, né, que é você exigir uma obrigação sem antes ter cumprido a sua. Só que nesse caso, a parte autora, ela exige, né, que a seguradora cumpra a obrigação dela, mas antes a parte autora não cumpriu a obrigação, que era de realizar o adimplemento das faturas. No caso, esse foco é um argumento favorável para a seguradora, mas ele também é um pressuposto da boa-fé, assim como o venir contra facto próprio. E é um pressuposto da boa-fé que gera o dever de indenizar. Por quê? As duas parcelas, a segunda e a terceira, foram pagas com atraso. E então, com a quarta em atraso também, foi gerada uma expectativa de um comportamento padrão
que teve um ato contrário em relação à seguradora. Então, a parte autora, ela tinha 2 parcelas pagas em atraso, e aí, no caso da 4ª parcela, também estava em atraso, a seguradora, ela agiu de forma contrária ao comportamento que ela já estava tendo anteriormente. Então, esse pressuposto da boa-fé, ela gera o dever de utilizar e algumas coisas que a parte autora está pedindo. Muito bem dito, é verdade. Deixa eu ver aqui que eu consegui achar justamente o trecho que eu queria, que é ele comentando sobre os motivos de não poder de ser procedente, no caso, o recurso que foi apresentado. E aqui, no ponto C, ele fala sobre o que na resolução do contrato deveria ser pedido em juízo, né? E, bom, só que a gente tem que lembrar que aqui esse recurso é de 1996. Então, qual era o código que estava vigendo? Era o de 1916. E justamente se fala no próprio recurso que para você ter isso, você teria que pedir em juízo. E então essa cláusula, ela seria abusiva em certo nível? Eu fiquei me perguntando quando eu li esse recurso, né? Não sei se seria ou não. Acredito que poderia ser, afinal de contas, já que ocorreu de não ter como pode dizer? Ocorreu de não... Como ocorreu o fato de não ter adimplido a 4ª parcela, mas assim, não se justifica, né? Que foi cumprido substancialmente o contrato, né? As parcelas foram pagas, só não foi paga a 4ª, e aí eles já querem alegar que tem que resolver, tem que ter a resolução do contrato. Então, estranho, né? Vai dizer mínimo. Rapaz, eu acho que essa questão deles alegarem o inadimplemento por conta da falta do pagamento da última parcela foi só uma questão de tentar meio que se livrar da responsabilidade, sabe? Da responsabilidade do serviço mesmo que tinha que ser prestado. Aconteceu um acidente e aí a seguradora tem que ir lá e reparar o dano porque a segurada, né, pagava todo mês, ou sei lá, como foi acordado, mas pagava teoricamente ok as parcelas, né? A primeira foi paga na hora do contrato, as 2, mesmo com atraso, foram pagas e foram aceitas pela seguradora, né? Então, no momento que a 4ª parcela foi paga com atraso e aí a seguradora falou, não vou prestar o serviço, é justamente essa questão que a gente estava discutindo antes, sabe, do venire. Ela só não aceitou essa 4ª porque não era conveniente para ela aceitar naquele momento. Exatamente. Porque aí teve o sinistro, né? E aí eles não quiseram mais, né? Só porque, para tentar não ocorrer de eles terem que arcar com as custas da coisa, eles já alegam que o contrato vai ser resolvido para eles não pagarem, porque tem uma parcela que está inadimplida, né? Nossa, eles falando sinistro pra mim é muito estranho. Sinistro é quando ocorre a coisa que o contrato de seguro se propõe. Então, quando o carro bate, aí há o sinistro. Então, aí entra o seguro para cobrir parte da batida, por exemplo. Esse é um sinistro. Sim. Porque isso aqui é uma obrigação continuada, né? Ou seja, não é uma mera obrigação de restituir, né? Porque você tá com o carro, você está continuando pagando e quando ocorrer o sinistro, você irá se ver com a seguradora, né? Obrigação continuada. Eu achei muito interessante essa teoria do adimplemento substancial, porque eu fiquei surpresa
de fato, com essa teoria. Porque para mim o primeiro contato foi tipo, ele não pagou, tudo bem, Perdeu tudo. Perdeu tudo. Só que, de acordo com o que eu fui lendo, para mim foi uma descoberta dessa teoria. Só que eu admito que eu preciso pesquisar um pouco mais sobre ela para eu entender se há uma limitação, até qual ponto isso pode ser usado a seu favor, né? Porque, tipo assim, tá, uma parcela, mas até onde isso vai para que seja usado, entendeu? Porque assim, eu acho que até o caso eu não li muito bem, mas da segunda opção que Eliseu postou lá no grupo, que se eu não me engano, não foi aceito essa teoria nesse segundo caso da emenda que Eliseu postou lá. Alguém sabe dizer um pouco sobre isso, até onde isso vai, gente? Eu acho que o próprio site do STJ comenta um pouco sobre isso, qual é o limite disso, Sim. né? Eu acho que tem até não se aplica, por exemplo, para casos que a pessoa agiu de má fé, por exemplo. Não se aplica. Porque E também para o débito de natureza alimentar. Essa teoria do adimplemento substancial não se aplica aos vínculos jurídicos familiares, sendo inadequada para resolver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. há um limite mesmo. Entendi. Obrigada, gente. Sabe uma coisa que eu acho que tem muito a ver também, nessa questão que Renan trouxe do limite, é se existe, digamos assim, a expectativa de que, das duas partes, de que o contrato vai continuar, sabe? Por exemplo, uma pessoa que, vamos supor, 10 parcelas a serem pagas, a pessoa pagou a primeira, a segunda, e tá a 3 parcelas sem pagar, né? Isso não me parece algo muito razoável, 4 parcelas sem pagar. Agora, por exemplo, você pagou 7 parcelas. Será que aí já não existe uma expectativa de que aí você deixou de pagar uma, deixou de pagar duas, porra, mas você pagou 7, né? 2 sem pagar equivalem a quantas já pagas? Deixa eu ver, sei lá, gente, eu sou péssima em matemática. Sei lá, enfim, faça uma conta. Mas eu não sei fazer. Mas, entende? Tipo, Sim. acho que tem uma questão quantitativa aí, de parcelas pagas, de montante pago. Existe uma questão mais subjetiva, que é a expectativa das partes, entende? Eu acho que você tá querendo dizer no sentido de interesse em adimplir, né, Bada? Tipo assim, Exatamente, já pagar exatamente. tem que há um interesse de adimplir aquela obrigação. Justo. Porque às vezes o sujeito, ele tá interessado em pagar. Ele só não, às vezes não tem um recurso, às vezes, enfim, mas ele tem o interesse em resolver aquela demanda, né? E aí a contraparte diz assim, ó, você, me desculpe o termo, você vai se fuder, a gente vai acabar o contrato aqui e acabou para você. Então é muito conveniente fazer isso que a empresa fez, né? Sendo que ela já tinha criado a expectativa de que o devedor poderia pagar a prestação em atraso. Inclusive, eu acho que existe uma outra figura parcelada boa-fé objetiva que não foi levantada no julgamento, mas que eu suponho que exista aí, que é a questão da surrexio e suppressio. Então, quando o devedor paga uma parcela em atraso, né, e o credor admite o pagamento da parcela e não resolve o contrato, paga uma segunda vez a parcela em atraso, o credor admite isso. Ao que ali há, no meu entendimento, uma ampliação dos direitos obrigacionais do devedor. Em que sentido? Na possibilidade dele pagar a parcela atrasada e o credor aceitar. Então, surge esse direito. Claro que não é um direito de pagar atrasado sem mora, sem juros. Ok, com juros, mas um direito de se pagar atrasado, entende? Então, acho que teve o surrexo supresso, que eu fiquei até surpreso de não ter visto o ministro falar dessa figura. Mas achei massa. Fale, líder. Então, né, eu cheguei agora, então pode começar tudo de novo e contar do zero aí pra mim, porque eu perdi tudo. Você vai achar. A gente tava aqui secretária aí fazendo agora fazendo especulações, né? Porque o comentário, assim, base sobre o adimplemento substancial foi feito, né? A gente comentou sobre o recurso, sobre os motivos de ter sido provido o recurso, falamos sobre boa-fé,
sobre a função social do contrato. Na verdade, a função social do contrato a gente comentou, a gente vai falar isso mais, mas do tema em si, a gente já começou a especulações, né? A gente falou, inclusive, se a cláusula do contrato de ocorrer a resolução do contrato caso há o inadimplemento da obrigação seria uma cláusula abusiva, mas a gente tem que lembrar que é o Código de 1916 que estava em vigor, então você tem essas questões, né? A gente estava comentando justamente sobre isso. Na verdade, eu até acho que na seara consumerista isso é realmente uma cláusula abusiva, mas na seara civil eu não tenho certeza. Essa avença ela foi justamente uma avença consumerista, né? Inclusive, eu queria falar sobre o que Bruno falou, porque foi muito interessante, né? Que, na verdade, ele fala sobre surrectio, mas como? Com o nome de venire contra factum próprio. Eu não sei se você viu, mas na decisão tá lá dizendo que, ok, ele aceitou o pagamento com atraso 2 vezes. Aí se consolidou para ele um direito, né? Ele tem a expectativa de poder pagar atrasado de novo. Acho que é nesse sentido que você abrange o surrectio, certo, Bruno? Então, ele usa essa mesma fundamentação, mas o nome que ele dá a isso é venire contra factum próprio. Então, ele usa uma fundamentação que é própria do surrectio, que é outra figura do abuso de direito, né? E traz para o venire contra factum próprio, dizendo que, olha, ele aceitou 2, não aceitou a última, isso é um comportamento contraditório, porque as 2 últimas ele aceitou. Então, cristalizou aí um direito pela recorrência dessa situação aí de pagamento. Mas o nome que ele dá a isso é outro, que é a questão do comportamento contraditório. E qual é a minha especulação aqui? A minha especulação é o seguinte: o Rui de Aguiar Júnior, né? Acho que era esse o nome dele. É Rui Rosado de Aguiar, Eliseu. Rui Rosado de Aguiar Júnior. Eu tava misturando aqui. Mas, assim, foi ele quem trouxe essa doutrina da boa-fé para cá, para o Brasil. Veja, aqui a gente está no início do STJ. Não sei se você acompanhou isso, mas o STJ ele surge com a Constituição de 88. Então, o STJ ele tinha acabado de surgir. E esse era um ministro, acho que lá de Minas Gerais, alguma coisa assim, que ele já tinha várias decisões nesse sentido lá no tribunal dele, de que ele fundamentava tudo com a boa-fé. E ele trouxe isso para dentro do STJ. Então, essa era uma doutrina muito recente, muito recente. Tanto que essas doutrinas elas só foram se consolidar com o tempo, né? Mas é uma inovação aí que ele traz. Então a gente não tinha um desenvolvimento doutrinário, jurisprudencial tão forte ainda, porque ele era ali o pioneiro, né? O precursor de tudo. Então isso essa evolução histórica da boa-fé na aplicação no STJ é algo muito interessante da gente ver, porque, de fato, era algo recente, era algo trazido. Claro que não era tão recente, porque foi trazido por Clóvis do Couto e Silva. Inclusive, a gente tem que terminar de ler o livro dele. Isso a gente vai fazer depois. A Tiana já tá balançando a cabeça. Mas nós vamos sim terminar o livro. Porque vocês viram que o livro foi citado, não foi? O livro foi citado. Então, veja bem. Quem primeiro trouxe a questão da boa-fé para o Brasil foi Clóvis. E depois de Clóvis, quem realmente aplicou a boa-fé jurisprudencialmente foi o Rui Rosado de Aguiar Júnior. Por Léo Vieira também, exatamente. Não sei o que isso quer dizer, mas concordo com o Tiana. Então, assim, você vê que a fundamentação que ele traz é disso daí que você fala, né? Você se espantou aí. Por que ele não trouxe essa outra fundamentação? Na verdade, é a mesma fundamentação. Só que ele usa um outro nome porque talvez naquela época não tinha sido consolidado ainda uma doutrina grande da boa-fé. Inclusive, sobre isso, eu não sei se vocês já haviam comentado, mas a teoria que a gente está tratando nessa reunião, ela está dentro do abuso de direito. E algo que a gente pulou, né, do livro de Francisco Amaral, mas a gente pode ver depois, claro, a teoria sobre abuso do direito, e seria algo muito interessante, porque o adimplemento substancial, ele versa sobre o abuso de direito. No caso, vocês diriam de direito de quê aí?
Arthur, que já está bem por dentro do tema aí. Você acha que é um abuso de qual direito? O direito de... É que ele adquiriu o direito, né, de, vamos dizer assim, ele já tem um comportamento de, vamos dizer assim, inadimplir as parcelas, mas ele paga. Então ele, como se adquirisse o direito de, vamos dizer assim, deixa eu pensar. E também direito de, deixa eu ver. Seria o direito de resolver o contrato? Resolução. Sim, era mais nessa linha que eu estava indo. A Arthur já foi pro lado do venire contra facto. É exatamente, Tiana. A gente está vendo abuso de direito agora. E eu gostaria de continuar nesse tema, né? Exatamente como você falou. Mas eu acho, tipo, legal trazer um textinho, sabe? Que conceitua, Sim, com que certeza, com diferencie. certeza. Seria realmente muito interessante. Então, bora ver o que a gente traz para a próxima reunião. Mas a minha ideia para essa reunião é que fosse algo bastante curto porque as pessoas, algumas ainda estão em prova, algumas acabaram de fazer a prova. A gente sabe que quando você acaba de fazer a prova, você morre, né? Você, Sabe de liga. Me dei assim, férias. na semana depois da semana de prova, você não quer ir mais para aula nenhuma, não consegue se concentrar em nada. Cérebro já virou gelatina, né? Então a gente está se recuperando ainda de uma semana de provas que foi muito pesada para todos nós, acredito. Então a nossa reunião, ela realmente tem um sentido bastante curto. Mas assim, o que Renan falou tá super certo. Esse é tipo, bora pensar em um contrato de financiamento. Nessa ideia da ementa que eu coloquei nos avisos. Vocês chegaram a ler essa ementa que eu coloquei nos avisos? Eu li um pouco. Consegui ler tudo. O que vocês acharam mais ou menos assim? O que é que vocês entenderam aí pela ementa? Por cima, deu o entendimento que não foi aceito a ideia da teoria substancial ou do adimplemento substancial. Por algum motivo, foi apresentada essa teoria e não foi usado como uma forma de aceitação para defender aquele caso. Só deu para eu entender basicamente isso. Ok. Bora entender melhor o que está acontecendo ali. Alguém aqui tem mais ou menos a ideia do que seja uma alienação fiduciária, assim? Inclusive o Thiago Borges, para quem está fazendo internacional, agora falou sobre isso, né? Sobre alienação fiduciária. Acho que foi na última ou penúltima aula. Bruno, você que está por dentro aí, fala um pouquinho aí sobre alienação fiduciária pra gente. Velho, o que eu lembro de alienação fiduciária que o Thiago Borges falou era que era uma espécie de mecanismo em que, eu vou explicar mal, mas vou explicar. É uma espécie de mecanismo em que o usual é você ir lá, né, compra o bem e tal. Mas se você não tem o dinheiro para comprar esse bem à vista, ou até parcelado, você não tem os recursos para pagar naquela quantidade de parcelas que é estipulada, você pode fazer o que chama de alienação fiduciária. Então, o banco compra o bem, ele vai pagar o bem à vista, o valor integral do bem, e você fica como devedor do banco, pagando as parcelas estipuladas entre você e o banco da forma que vocês estipularam. O benefício que o banco tem, que eu acho que ele falou, era que, como o bem era do banco, então está no nome do banco até que você quite a dívida. Então, caso você venha a inadimplir com a obrigação, o banco pode entrar, né, com busca e apreensão e tudo mais, porque ele detém, ele é titular do bem. Então, esse seria o benefício para o banco. E o benefício para o devedor é justamente ele poder pagar de uma forma diferente, né? De uma forma que lhe é mais benéfica, mais parcelas, ou um juros mais baixo, enfim. Que eu lembro disso. Você está completamente correto. A alienação fiduciária é um tipo de... É a forma como acontecem os financiamentos do banco aqui no Brasil. Essa é a forma básica, né? O banco, ele detém a posse do bem e ele te aliena esse bem, mas continua sendo dele. Essa é a forma mais comum de financiamento aqui no Brasil. É por isso que tem aquele negócio, né? O banco vai tomar a sua casa.
Toma mesmo, velho. Ah, e se a casa for a casa da minha família? Toma. Não tem essa. E isso é muito divulgado por aí, né? Você ouve muito falar, o banco vai tomar sua casa, não sei o que lá. Isso é muito real. E o que acontece é justamente isso que você falou. O banco é o dono da casa, mas ele alienou para que você more nela. E o bem ali que foi alienado pelo banco, ele serve como a garantia da dívida. Se você não pagar a dívida, o banco vai pegar a sua casa. Então, bora fazer aqui um breve cálculo, ok? Imagina que, sei lá, você compra uma casa, o banco compra uma casa para você, essa casa custa 20 mil. E você vai pagar em, digamos aí, 30 parcelas de R$1.000. No final, o banco vai ficar com 30 mil e a casa vale 20 mil. Eu tô dando aqui preços só didáticos, para a gente entender. Aí imagina que você chega na parcela número 9 de 10. Ou melhor, última parcela 10 de 10, última parcela. Você só deve uma prestação para o banco. E você, por algum motivo, não paga. O que é que acontece? A propriedade volta a ser do banco, porque você não adimpliu, e o banco entra com a busca e apreensão. Quanto é que você gastou nessa casa? Você gastou nessa casa exatamente R$28 mil. Quanto é que o banco lucrou com essa operação? R$8 mil. E aí, você ficou com o que no final? Você não ficou com absolutamente nada. O banco ficou com R$8 mil e com uma casa, e você que pagou R$28 mil, sendo que a casa valia 20, não ficou com nada. Então, é exatamente isso que diz esse acordo. Será que é possível aplicar a teoria da adimplemento substancial aí? Porque, veja bem, eu paguei 28 mil. Eu cheguei muito perto. Imagina que, sei lá, o cara pague 99% e deixe de pagar 1%. O que é que acontece aí? A casa volta a ser do banco. E isso, claro, é extremamente injusto por motivos muito óbvios, né? Mas aí o que é que o STF decidiu? Não é possível, porque a lei não diz que pode. Então, a fundamentação foi essa. Não é possível, porque a lei de alienação fiduciária não deixa. Então, se você não pagou aquela última parcela, a casa volta a ser do banco e problema é seu. Rapaz, mas... Sim, Desculpa, sim, pode. Não, pode falar, pode. Eu lembro de Vicente falando sobre um caso parecido com esse semestre passado, quando eu estava pagando o Privado 2 com ele. E aí, quando eu li esse julgado da seguradora, eu fiquei em dúvida. Oxe, Vicente falava que se você não quitasse com uma parcela, você perderia tudo. Mas aí agora eu estou entendendo a diferença, né? E pelo julgado, pela ementa do segundo julgado, tem assim: diversamente o credor fiduciário, quando promove a ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação obrigacional. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente. Então, parece que a teoria do adimplemento substancial só vai ser utilizado nos momentos em que o credor busca resolver, extinguir a obrigação, né? Então, no caso, o objetivo da busca e apreensão não é esse. O objetivo da busca e apreensão, pelo que eu entendi disso, é somente você falar, vou tomar o bem de novo, porque eu sou proprietário e você só está com a posse, porque eu quero que você cumpra com as prestações. E aí eu fico na dúvida. Nesse caso que você falou de que ele pagou as 9 parcelas, o banco já teve um lucro em cima daquilo, se ele adimplisse com a última prestação, ele se tornaria proprietário do bem ou ele perderia de fato tudo mesmo? Aí eu não vou saber te responder. Eu só cheguei até essa parte do acordo,
porque eu achei esse acórdão muito interessante. Isso porque, eu não sei se vocês sabem, mas o STJ ele tem uma posição muito a favor de bancos. E ele sempre está fazendo muitas interpretações para que os bancos tenham um maior lucro, né? Então, nesse caso que você falou, eu realmente não conseguiria te responder, mas o que eu sei é que a propriedade, nesse caso, é resolúvel, né? A propriedade é da pessoa que tem a casa até que ela deixe de cumprir uma obrigação e a casa volte a ser propriedade do banco. Mas e aí, vocês acham isso justo? Acham isso injusto? Comentem aí. Quero saber a opinião. É muito estranho pra mim, né? Mas aí também não tenho nenhum embasamento, não, pra falar. Pode falar, Bruno. Veja, eu acho que é uma daquelas manobras jurídicas que você se choca, mas precisa se curvar, sabe? Porque, veja bem, quando você faz alienação fiduciária, é da natureza da alienação fiduciária que o bem não é seu. Tipo, isso é algo explícito, não é algo escondido do consumidor, não é algo que tipo, não está no contrato, está lá, o imóvel não é seu, o imóvel é titular do banco, o titular do imóvel é o banco. Então, se você alega o adimplemento substancial no caso específico da alienação fiduciária, você está fazendo uma relativização da própria propriedade, do próprio instituto propriedade, porque a propriedade é indiscutivelmente do banco. Porque quem é o titular dos direitos reais de propriedade é o banco. Enquanto não houve pagamento, não é, tipo assim, infeliz, eu digo infelizmente, porque do ponto de vista do senso comum, a gente se penaliza do adquirente, né? Mas é um tipo de coisa que, se fosse relativizado, causaria uma insegurança jurídica, acho que muito grande. Então, eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que se curvar, mas causa uma penalização, né? Causa um certo choque. Se me permitirem falar, o ponto de Badaró é interessante porque ele fala justamente que, dada a natureza da alienação fiduciária, não há realmente o que fazer. Afinal de contas, foi uma coisa pactuada, né? A pessoa, ela foi comprar a casa, ela fez a alienação junto com o banco, e o banco detém os direitos, e agora ela tem que arcar com o adimplemento da obrigação, né, de pagar o banco até ela deter a propriedade da casa. Mas eu acho que, trazendo um pouco pro caso, por exemplo, sim, em certo nível, injusto que, por exemplo, eu pague as parcelas, boa parte das parcelas, talvez a maioria das parcelas, e ocorra de que, por poucas parcelas, eu acabe perdendo a propriedade da casa, ou acabe que, assim, acabou, não tem mais o que fazer, né? Claro que, assim, nós temos que discutir se foi a inadimplência. Por quê? Porque foi por culpa do devedor, né? Você tem que ver a culpa no sentido, assim, lato sensu, né? Não no sentido penal, né? Enfim. Houve uma má-fé por parte do devedor, né? Porque se foi configurada boa-fé, não há razão de que por poucas parcelas haja a resolução do empréstimo e acabou. Agora a casa do banco, você que se lasque, se você tem a família, se lasque, vai embora. Não tô nem aí, entendeu? Inclusive, eu até tava pensando se, mesmo se for família, porque se for um bem de família, por exemplo, seria cabível? Tá nem aí. Eu tava com essa dúvida também. Tu tá nem aí mesmo. Velho, bem de família, cara, esqueça bem de família em alienação fiduciária. Isso daí não existe. Então, Literalmente, tudo é a casa relativo. do banco. Não, é literalmente. Cara, a alienação fiduciária, ela tem tantos problemas, mas tantos problemas. Deixa eu te contar. Quem é que faz alienação fiduciária em garantia? Em garantia, né?
Quem é que faz? Quem é o público do banco? Consumidor vulnerável, velho. Uhum. Velho, a Provavelmente é isso. pessoa que faz o financiamento de uma casa, o financiamento de... Daqui a Não, pouco vai acabar. bora falar de casa. Financiamento de uma casa. É uma pessoa que tá em uma condição ali de que, sei lá, velho. E se ela não tiver mais condições de pagar aquela casa na última parcela? Pô, aí acabou pra ela, velho. Pela teoria aí vai pra rua. do ministro do STJ, ó, vai pra rua, velho. E se for bem de família? Não dá nada, entendeu? Então, é isso que a gente realmente fica com muita pena, sabe? É isso que a gente fica com pena. Porque a alienação fiduciária é um negócio que, cara, chega a ser cruel, né, velho? Mas é a forma como se dá os negócios aqui no Brasil. Não tem o que fazer, né? A casa é do banco. Se for bem de família, não interessa. Se só tá faltando uma parcela, vai ser despejado. Então, mesmo se ela foi foi feito a análise e viu que o devedor não é culpado no caso de ele não pagar a parcela por X motivos, crise econômica, sei lá o quê, cagando. Poxa, aí realmente difícil. Não interessa. A alienação fiduciária é um negócio absoluto. Ok, Bruno. Pode sair. Então, acho que a gente já discutiu o suficiente para uma reunião que deveria ser curta, né? Acho que já vai acabar daqui a 15 minutos. O que vocês acham? Então vamos aqui só pontuar os pontos finais, né? Eu acredito que seria bom. Pontos finais. Resumo aí. Então, basicamente, como a gente viu, o recurso foi provido com base nas argumentações aqui apresentadas, da teoria do adimplemento substancial, da função social do contrato da boa-fé, da cláusula abusiva do contrato de resolução, caso não houvesse o adimplemento das parcelas, e o venire, que é um ponto importante. Acho que, resumindo, no grande esquema das coisas é isso. Em relação... Ok, bora fazer uma votação aqui no momento, né? E saber quantas pessoas estão interessadas de que a LABEC também inclua temas de direito processual. Uma vez que a Liga de Direito Processual Civil foi de voas. Né? Creio eu que ela não exista mais, porque eu até perguntei para uma pessoa que fazia parte, ela falou que realmente não sabe. O que eu ouvi falar por ali é que não existe mais. Então, o que é que vocês acham da gente estudar direito processual civil? Quem concordar, coloca a mãozinha. A mãozinha? Cadê? Maioria simples vence, vamos estudar. Talvez aqui. Boa-fé processual seria algo muito interessante, porque todos esses institutos que a gente está vendo aqui, eles não são só de direito material, né? Venire, abuso de direito, deveres anexos, tudo isso tem também na seara processual. Então nós podemos estudar isso, é um tema bem bacana, e boa parte da aplicação da boa-fé objetiva está no processo, né? Inclusive, eu até queria abordar um tema sobre o adimplemento substancial, talvez, se a gente for recobrar esse tema, né? Que é o fato de que ele também é proibido em causas de alimentos. Seria bem interessante a gente ver isso, porque seria família, né? A gente ia ver aqui boa-fé no direito de família. Por que não? Já que nós somos uma liga de direito civil, e o direito civil engloba diversos aí institutos, né? Tanto o direito obrigacional, contratual, responsabilidade civil, quanto também, claro, direito de família, sucessões. Então, mais alguém quer falar? A Camila está com a mãozinha levantada, quer falar? Eu esqueci de abaixar minha mão, mas aproveitando que eu liguei, esse assunto da boa-fé objetiva é um assunto muito válido para a gente continuar discutindo, porque eu tenho visto esse assunto em várias matérias. Eu vi em contratos, eu vi em obrigações, eu estou vendo agora em responsabilidade civil. Óbvio que tudo faz parte, né, do direito civil, mas, enfim, é um assunto que eu vejo que todos os professores têm abordado. Então, eu acho interessante a gente continuar discutindo.
E é um assunto que a gente vem discutindo desde o começo, né, lá com Clóvis. A gente viu teorias muito interessantes e a gente leu várias coisas, a gente teve bastante contato. Acredito que a nossa performance no semestre passado ela não foi assim o melhor que a gente poderia tirar de um semestre, de uma unidade. Por quê? Porque nós somos uma liga que ainda está encontrando assim o seu jeito, né, que ainda está encontrando a sua forma de estudar. Mas, por exemplo, agora a gente está estudando a de implemento substancial, que é um tema assim muito muito relevante. Creio eu que seja um tema extremamente relevante. Então a gente vai prosseguindo, né? A gente vai estudando aí. A partir, claro, de casos paradigmáticos. Aqui eu estou trazendo o caso do Rui Rosado de Aguiar Júnior, né? Na nossa última reunião, a gente fez caso dos tomates, que foi muito bom. Acho que foi uma das melhores reuniões que a gente teve. Caso dos tomates. E provavelmente a gente vai ter uma outra, né? Só que eu queria ver se a gente coloca aí presencial, talvez no sábado, que seria muito interessante a gente ter um debate assim, cara a cara, sabe? Para falar assim para o nosso público, para as pessoas perderem a timidez, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão tímidas, que não interagem muito, e eu gostaria de ver uma maior participação das pessoas, né? A gente pode tentar fazer uma semana presencial. A gente pode tentar ver uma semana que pode todo mundo ir, né? Sim. Porque sábado é complicado porque as pessoas saem de casa sábado, então... Inclusive o senhor, pelo que eu fiquei sabendo, né? Denúncias. Não foram denúncias porque eu fui ver a minha namorada, então... Eliseu vai fazer 4 anos de namoro, sabia? 4 anos de namoro, exatamente. Então, agora que a minha situação, o meu relacionamento amoroso foi aqui discutido pela LABEC, né? Algo que faz totalmente parte do assunto da boa-fé objetiva. Exato. Acho que a gente pode encerrar essa reunião, né? Vou pedir que a Tiana coloque aí no nosso... transcreva aí na nossa ata que a gente optou por também conversar sobre temas de direito processual. E nós podemos encerrar por aqui. Com o print. Com o print. Tudo bem. Quem não tiver com a câmera ligada, ligue agora. Pra sair no print bonitinho. Então se arrumem, meninas. Tudo bem. Faça um sorriso. X. Feito. Muito obrigado a todos que participaram hoje. Infelizmente eu cheguei um pouco tarde, né? Mas consegui pegar um pouco aqui da reunião. Agradeço a todos e tenham todos uma ótima e excelente noite.